se dispôs a vir sair, se mandar de Curdu para o Oeste Lafayette para vir aqui conversar com a gente. Então, meu amigo, desculpe pelo atraso, pelo tempo, mas ele sempre podia focar no negócio desse. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao evento e à comissão organizadora pelo convite para participar desse evento aqui. Eu fiquei bem emocionado ontem, eu acho que para a gente, no início da nossa carreira, e ver dois grandes exemplos assim, na área do melhoramento animal é um privilégio muito grande, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar e ouvir tantos depoimentos de pessoas que foram marcados pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E eu gostaria de mencionar também, eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha no Minas, Miraí, e então às vezes já tem mais de 13 anos que eu saí, então às vezes eu misturo um pouco meu mineirês caipira com o inglês, então se eu falar alguma coisa errada aqui eu peço desculpa. E o tema que o professor Bento pediu que eu falasse foi um pouco sobre o avanço do melhoramento animal e a importância da cooperação internacional. É um tema bem complexo, um tema bem amplo, então assim, descrever tudo que já foi feito na área do melhoramento em 45 minutos, 1 hora, não é uma tarefa muito simples, né? E ainda falar um pouco da experiência internacional. Então, eu decidi começar pelo básico. Eu falei assim, quais que são as funções, porque se a gente quer saber e precisa avaliar quais os avanços que nós já fizemos na área do melhoramento, o que nós consideramos como as funções do melhorista animal. E eu acho que uma das primeiras funções seria a identificação, a criação, como por exemplo a criação de raças compostas, conservação e o melhoramento de recursos genéticos. A gente não pode esquecer que a variabilidade genética é a matéria-prima fundamental para o melhoramento genético. Então, se não tem variabilidade, a gente não consegue fazer melhoramento, né? Segundo, a definição de objetivos de seleção e critérios de seleção, como já foram mencionados aqui durante esse simpósio, assim como estratégias de fenotipagem, identificar as características a serem medidas, como medir essas características de forma mais eficiente. Segundo, a gente precisa entender a arquitetura genética dessas características. Elas são herdáveis, qual a correlação genética entre essas características? E não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista molecular. E durante a minha palestra eu quero enfatizar alguns pontos da parte molecular que eu acho que são muito importantes, porque às vezes nós, mais na quantitativa, a gente tende a focar mais na parte quantitativa sem descrever os grandes avanços que nos permitiram avançar, principalmente na área de genômica, né? Segundo seria a definição e a avaliação de métodos e modelos estatísticos e o desenvolvimento de ferramentas computacionais para avaliação genética. O quarto, o quinto, seria o desenvolvimento de ferramentas para auxiliar na seleção, no acasalamento e no descarte de animais, né? Justamente com foco em acelerar o progresso genético sustentável, sempre pensando a longo prazo. Eu acho também muito importante que os melhoristas tenham fortes parcerias com outras instituições de pesquisa, com instituições de extensão, com o setor privado, justamente para o suporte financeiro, para o suporte técnico e também para trocas de conhecimento e recursos. E, por último, a contribuição com a formação da nova geração de pecuaristas e de melhoristas. E eu acho que, assim, com base nos depoimentos que a gente ouviu ontem e todos os trabalhos que eu sei que vocês aqui estão cientes, eu acho que o professor Bento, o professor Joanir e todo o grupo, qualquer um de vocês aqui consegue pensar em vários exemplos dentro de cada um desses pontos aqui. Então, eu acho que eles cumpriram de forma exemplar o papel deles no melhoramento animal. Quando a gente fala sobre melhoramento, está muito na moda agora falar sobre sustentabilidade. Então, é meio que uma palavra-chave. E melhorista, a gente sempre, desde o início, a gente está sempre contribuindo com a sustentabilidade. Por quê? Sustentabilidade tem 3 pilares. O pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social.
Se a gente está selecionando os animais para aumentar a produção, vai aumentar a produtividade. Se aumenta a produtividade, vai também, obviamente, contribuir com a sustentabilidade do sistema de produção. E do ponto de vista da genética, qual seria alguns pontos principais, como a gente pode trabalhar com essa sustentabilidade? Primeiro, diversidade genética, entre e dentro de populações, muito importante. Aumentar a eficiência produtiva, não apenas aumentar a quantidade de output, a quantidade de produtos, mas também a eficiência que nós produzimos alimento, né? A eficiência ambiental, saúde animal e a resiliência dos animais, comportamento e bem-estar animal em todos os sistemas de produção, né? Sistema confinado, sistema extensivo, tudo isso é de grande importância. E então agora eu vou começar a falar alguns pontos que eu acho que são muito interessantes dentro dos avanços do melhoramento animal. Quero ressaltar alguns exemplos de parcerias, principalmente com o professor Bento e com o professor Joanira aqui também. E um ponto interessante é essa questão da diversidade genética entre raças. Se a gente olha esse gráfico aqui da Organização das Nações Unidas, em preto são todas as raças que já foram extintas, em vermelho são as raças que estão em risco de extinção. Se a gente olha no caso, por exemplo, de bovinos, que é a última linha aqui, quase 30% das raças de bovinos já foram extintas ou estão em riscos de extinção. E quando a gente olha, por exemplo, no caso da América Latina, são 20 raças de bovinos que já foram completamente extintas. Então, manter essa variabilidade é muito importante, principalmente agora com edição gênica, gene editing. Essas raças locais podem ter alelos que podem ser muito úteis à adaptação climática, à resistência a doenças. Então, manter essa diversidade genética é muito importante. E além das raças que foram extintas, tem outras raças que também foram criadas. E eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho que o GMA teve no desenvolvimento, a importância do GMA no desenvolvimento do composto Montana. E eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco, de aprender um pouco mais sobre esse programa de melhoramento, eu acho fantástico, com a Laís Gregoleto, né, que foi minha primeira aluna visitante, e ela fez os trabalhos lá. Então foi uma oportunidade muito bacana de aprender sobre o programa de melhoramento do Montana e tudo que já foi feito aqui no GMA. Tem outras raças brasileiras também, raças compostas que foram criadas, que a gente não pode esquecer. Uma delas seria o Corunã, e a gente fez um trabalho com dois ex-alunos aqui, o Vitor Pedrosa e o Luiz Fernando Pinto. Tem também a raça Girolando, tem uma grande importância para a produção leiteira do Brasil, né? Então são raças que foram desenvolvidas. E quando a gente olha, além dessa questão da diversidade entre raças, se a gente olha também a diversidade dentro de raça, a gente precisa levar isso em consideração. Eu coloquei dois exemplos aqui da raça holandês e da raça Jersey. Nesse estudo, se avaliou o tamanho efetivo populacional ao longo dos anos. Então ele começa aqui à direita, 100 gerações atrás, até hoje. Como vocês veem, tem um decréscimo enorme no tamanho efetivo populacional. E basicamente, no caso da raça holandês, 43 a 66 animais, dependendo do método que foi utilizado, explicaria basicamente quase toda a variabilidade genética na raça, que tem milhões de animais, é uma das raças principais em vários países do mundo, né? E o cenário para a Jersey também é bem parecido. E um outro ponto interessante é que ao longo dos anos, principalmente depois da introdução da seleção genômica, o intervalo de geração diminuiu muito. Então, no caso de gado de leite, a seleção genômica foi implementada em torno de 2009, 2010. Olha como que o intervalo de geração diminuiu ao longo dos anos. E o que acontece quando o intervalo de geração diminui? O progresso genético por ano aumenta. Mas ao mesmo tempo que o progresso genético aumenta, a gente tem mais gerações por um período mais curto. Então a gente precisa prestar muita atenção para que a gente não perca muita variabilidade, que a gente não perca a variabilidade genética de uma forma muito mais rápida, né? E como o Bento havia dito que eu falasse um pouco sobre a importância de colaborações internacionais, eu vou passar alguns exemplos aqui durante a minha apresentação que eu acho bem interessante.
Um deles foi, há 2 anos atrás, eu conversando com o Harvey Blackburn, eu sei que alguns de vocês aqui já trabalharam com ele também, já esteve aqui na USP. A gente conversando, a gente estava discutindo sobre essa raça Duroc, que é uma das raças principais, das raças terminais, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas ninguém sabe como que essa raça foi desenvolvida, quais as raças fundadoras. Então eu entrei em contato com várias companhias de melhoramento, sem a esperança que elas fossem compartilhar os dados, né? E eu consegui 13 companhias de melhoramento, como a PIC, a Topix e várias outras companhias de suínos, todas compartilharam os dados para que a gente pudesse fazer um estudo da diversidade genética e entender a estrutura populacional do Duroc no mundo todo, né? Então a gente conseguiu dados, por exemplo, da Austrália, que a população está isolada há mais de 25 anos devido às restrições para importar material genético e para exportar também. E o que a gente observou é que nesse lado aqui são as raças, as subpopulações norte-americanas e europeias. Então a gente vê que tem uma variação, mas elas estão mais agrupadas. Do outro lado, a gente tem as subpopulações da Austrália. E uma coisa bem interessante é que aqui no meio é uma raça composta que eles chamam de Duroc branco, que foi cruzamento do Duroc com raças maternas, e essa raça ficou no meio entre o Duroc da América do Norte e o Duroc da Austrália. E aí a gente estava intrigado por que o Duroc esse Duroc branco estaria mais relacionado com o Duroc da Austrália. E a gente foi depois estudar, fazer outras análises, e a gente percebeu que na Austrália, apesar da população estar fechada, eles introduziram animais das raças maternas para aliviar um pouco da depressão endogâmica, apesar de eles manterem a coloração dos animais. E isso fez com que os Durocs brancos da América do Norte ficassem mais parecidos com os animais Duroc da Austrália, né? Quando nós olhamos o tamanho efetivo dentro de cada população, dentro de cada empresa, nós observamos um tamanho efetivo de 17 a 47. Mas o que foi bem interessante é que quando nós combinamos todos os dados, o tamanho efetivo é de 174. Então, ou seja, várias subpopulações foram formadas, tem muita variabilidade genética entre as companhias, e depois, com esse trabalho, elas começaram, algumas empresas que tinham mais problema de endogamia, começaram a trocar material genético com base nos resultados desse trabalho, né? Então, acho que esse foi um dos exemplos de parcerias internacionais. Aqui é só mostrar também uma outra análise onde incluiu dados de vários outros países, de outras raças, para entender o relacionamento genético dessas raças. A gente identificou que 2 raças britânicas provavelmente contribuíram com a formação do Duroc, né, o Tamworth e o Hereford. E quando a gente fez essa análise aqui de admixture, a gente vê que tem uma variabilidade genética e algumas subpopulações que são mais relacionadas, né? E um outro ponto interessante que aconteceu ao longo dos anos é a melhoria na qualidade do pedigree, porque apesar da informação genômica, obviamente, a gente consegue ter o relacionamento genético de forma acurada, tem também a gente precisa, quando nem todos os animais são genotipados na população, a gente tem informação de pedigree. E a gente vê que ao longo dos anos, a qualidade, a profundidade dos arquivos de pedigree tem melhorado muito, que é um grande avanço também para o melhoramento animal, né? Um outro ponto bem interessante nessa parte é a caracterização da diversidade genética. Então, a área de corridas de homozigosidade, aqui eu tenho um trabalho do Sobaldi, né? Que a gente, basicamente, a gente usa as corridas de homozigosidade para entender variações demográficas em uma população e também para estimar a endogamia. Mas com base nesse método, a gente consegue separar a endogamia recente da endogamia antiga, porque a endogamia recente é muito mais, vamos dizer assim, perigosa do que a endogamia antiga, porque aquela endogamia que já aconteceu há muitas gerações atrás já teve tempo para aqueles alelos deletérios serem eliminados da população, né? E com base nessa medida, a gente consegue separar, com base no comprimento dessas corridas de homozigosidade, separar quantas gerações atrás que aconteceu, provavelmente, esses eventos de consanguinidade, né? Então, isso aqui só mostrando, por exemplo, no caso da holandês, diferentes, a proporção do genoma de cada população que estava dentro de comprimentos específicos das corridas de homozigosidade.
Uma outra área, um outro grande avanço do melhoramento é a parte de depressão endogâmica. Tem vários trabalhos, incluindo trabalhos aqui do GNAB, e essa meta-análise aqui incluiu centenas de estudos que já foram publicados com depressão endogâmica em várias espécies, para tentar fazer uma meta-análise e, como se diz, resumir todos os resultados que já foram encontrados estudando depressão endogâmica. E, basicamente, eles concluíram que um aumento de 1% na endogamia, com base na informação de pedigree, está associado a uma redução mediana no valor fenotípico de 0,13% da média da característica e 0,60% do desvio padrão da característica. Pode parecer pouco, mas é 1% apenas de inbreeding, de endogamia, e se a gente considera várias gerações, ainda mais agora com a seleção genômica, que o intervalo de geração está diminuindo, isso pode ter consequências drásticas, principalmente características relacionadas à fertilidade, adaptação, que são muito importantes, obviamente, para populações como o Nelore, né? Então, alguns pontos, só para resumir essa primeira parte, eu acho que a gente tem fontes de dados mais acuradas para calcular estimativas de diversidade genética. Muitos estudos já foram feitos para as várias raças e várias espécies ao longo dos anos. A identificação de alelos e haplotípos letais, que inclusive já foram identificados, já estão sendo utilizados nos programas de melhoramento, tem vários, incluindo no Nelore e em outras populações aqui no Brasil. Medidas mais acuradas de depressão endogâmica, e é importante mencionar que a diversidade genética será sempre um tópico de grande importância para o melhoramento animal, porque a gente depende da variabilidade genética, né? Agora, mudando um pouquinho para a parte da genômica, eu acho que um ponto importante, tem muitos projetos, muitas pessoas que dedicaram as carreiras deles para poder desenvolver as tecnologias para que a gente pudesse ter acesso à informação genômica que a gente tem hoje, né? Então aqui é só um exemplo mostrando o custo para a obtenção de 1 megabase de sequência do DNA, que em 2001 custava 10 milhões de dólares, hoje está em poucos centavos. Então é uma redução tremenda, né? Uma outra coisa que às vezes a gente, apesar de ser um pouco mais molecular, que é muito importante para a gente, nem sempre a gente agradece, é o trabalho, por exemplo, dos moleculares, como, por exemplo, sequenciamento do genoma de referência. Então, quando a gente constrói, por exemplo, um painel de genotipagem, a gente depende desses genomas de referência, né? E aqui no caso de bovinos, o primeiro genoma de referência é de uma vaca da raça Hereford, se chama Dominette, a vaca que foi utilizada para gerar o genoma de referência bovina. E a gente vê que assim que tecnologias foram aparecendo, outros genomas de referência de melhor qualidade foi sendo publicado ao longo dos anos, né? E vocês devem estar perguntando qual seria a utilidade, por exemplo, de um genoma de referência de uma raça, de um animal da raça Hereford para populações como, por exemplo, Nelore, que é uma raça zebuína, né? Então, pensando nisso, na importância de ter um genoma de referência que é útil e é bem representativo de todas as raças, tem uma área que é bem recente, que é a parte uma área bem recente, que seria a parte de pangenoma. Então, eu estive agora em janeiro no PEC, na Califórnia, e essa é uma área tem muito trabalho acontecendo. O que seria o pangenoma? Seria basicamente criar genomas de referência que têm animais sequenciados de várias raças, incluindo animais, obviamente, de raças zebuínas, né? Para que a gente tenha um genoma de referência que seja bem mais representativo da variação genômica na espécie bovina. E aqui são apenas exemplos de consórcios internacionais com aves, com bovinos, com suínos, ovinos, na área de pangenoma, para criar esses genomas de referência, né? Tem um outro consórcio internacional, como o Bento Tico falasse da importância da cooperação internacional, que é o FANG, que seria a anotação funcional de genomas animais.
Então isso seria para desenvolver a parte molecular que a gente usa. Quando você faz, por exemplo, uma análise de GWAS e você quer entender a função dos genes, tem muita gente trabalhando por trás disso para gerar esses bancos de dados. Então acho que consórcios como esse, trabalhos como esse, eu acho que são muito importantes para propulsionar o melhoramento animal. Agora falando um pouco sobre a geração de dados genômicos, que agora a maior parte dos programas de melhoramento já estão utilizando a informação genômica, isso foi um longo caminho, né? Então uma das tecnologias mais, que ainda são bem utilizadas, seriam os painéis de genotipagem. Então iniciou com painéis de baixa densidade, por exemplo, 3.000 SNPs, 10.000 SNPs, depois foram criando outros painéis, por exemplo, 50.000, 700.000 SNPs. Os primeiros painéis eram focados principalmente em raças taurinas, foram criados painéis com um foco maior nas raças equinas, né, com maior representatividade, principalmente no Nelore. Além disso, teve muitos trabalhos avaliando a acurácia da imputação de genótipos. Então, desenvolver métodos e programas para imputar, então a gente pode genotipar os animais com baixa densidade e imputar o genótipo desses animais para alta densidade com uma acurácia acima de 95%. Então, isso reduz muito o custo nos programas de melhoramento. E com essa redução dos custos e na geração da informação genômica, isso aumentou, consequentemente, a quantidade de informação genômica que tem sido gerada ao longo dos anos, né? Eu coloquei aqui só como exemplo, na raça holandês dos Estados Unidos, já tem mais de 9 milhões de animais genotipados. E aqui está crescendo a cada ano. E além desses dados que são gerados nos Estados Unidos, tem vários consórcios que compartilham os dados para aumentar ainda mais as populações de referência. Então, um outro exemplo de como que a cooperação internacional é muito importante para avançar o melhoramento animal. Uma outra forma de obter dados genômicos seria a genotipagem por sequenciamento, também conhecida como GBS ou Genotype by Sequencing. Basicamente, a gente se utiliza enzimas de restrição para cortar regiões específicas do genoma e sequenciar só essas regiões específicas, ao invés de sequenciar o genoma completo. Uma grande vantagem é o custo, que essa tecnologia é muito mais barata, inclusive até mais barata do que alguns painéis de genotipagem, principalmente para espécies menores, e uma alternativa para espécies que não têm um painel de genotipagem, né? Então eu pedi, eu fiz durante o meu doutorado, eu passei um tempo em Nova Zelândia, então o grupo que desenvolveu essa tecnologia foi onde eu passei um tempo lá, e eu pedi essa semana para minha orientadora de lá me enviar um gráfico com a quantidade de amostra e exemplos de espécies que eles já utilizaram com sucesso a genotipagem por sequenciamento. Então eles já usaram, por exemplo, no caso de um veado, quase 300.000 indivíduos já foram genotipados por esse método, caprinos, salmão, algumas plantas, microbioma. Então, assim, mais de 130 espécies que eles já utilizaram essa tecnologia para gerar informação genômica. Uma outra tecnologia que é bem mais recente, mas está crescendo muito, seria o sequenciamento do genoma completo em baixa cobertura, ou low pass sequencing. Basicamente, a ideia do low pass sequencing seria sequenciar o genoma dos indivíduos a uma cobertura muito baixa, por exemplo, 0,1x até 5x, por exemplo. Então, o custo seria muito mais reduzido. E as regiões que não foram sequenciadas, a gente trabalha com a imputação de genótipos. Então, tem várias populações, está crescendo muito. Tem uma empresa, GenCov, dos Estados Unidos, que, inclusive, algumas associações de bovinos já estão considerando migrar de painéis de genotipagem para essa tecnologia de low pass sequencing. Então, acho que isso aqui vai ser bem importante no futuro, né? E um outro exemplo de colaboração internacional, que o Brasil também teve grande importância, seria o projeto de 1.000 genomas de touro. Então aqui é um mapa mostrando todos os países que já contribuíram com esse projeto, e obviamente o Brasil foi incluso também, né? Eles já sequenciaram o genoma de mais de 9.000 indivíduos. E o que é interessante é que nas primeiras
uma coluna dessa indica um ano ou uma vez que eles fizeram a atualização do banco de dados. E olha aqui na corrida 5 e 6, esses SNPs, isso aqui indica a quantidade de milhões de SNPs que foram identificados, e com a inclusão das raças zebuínas, olha a quantidade extra de SNPs que foram identificados que não se conhecia antes. Então, ou seja, a gente precisa, como eu falei no início, ter variabilidade, porque assim que os dados do Nelore foram também incluídos, a gente conseguiu capturar muito mais variabilidade genética. E, obviamente, isso daqui tem uma implicação direta para o melhoramento animal, para a seleção genômica, né? Então, nesse artigo da Ben Hayes e Dave Weiler, eles resumiram alguns dos exemplos de utilidades desse projeto. Então, o primeiro seria o estudo do impacto da domesticação, da formação de raças e seleção na diversidade genética de bovinos. Esses dados também, eles aceleraram a descoberta de mutações deletérias de anos para dias. Então, a gente tinha uma quantidade muito maior de dados que permitiu a identificação dessas regiões deletérias do genoma. Ele também contribuiu para acelerar a descoberta de variantes que estão associadas com características complexas de interesse econômico, por exemplo, através de análise de GWAS. Também melhorou a precisão da seleção genômica dentro e entre raças quando se incluiu variantes genômicas, dados de sequência completa. E eu coloquei aqui uma interrogação, porque o aumento na acurácia da predição genômica, incluindo informação genômica, apesar de ter um aumento aqui, é uma diferença muito pequena, né? Então, assim, se achava que o aumento na acurácia seria muito grande, obviamente foi importante fazer a pesquisa, mas na verdade a diferença não foi tão grande quanto se esperava. E uma outra parte de grandes avanços no melhoramento animal foram também modelos e análises genéticas, que o professor Joani, o professor Bento e todo o grupo que contribuíram muito nessa área. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu gostaria, principalmente para os alunos mais novos aqui, entender a quantidade de trabalho que foi feito antes da seleção genômica e que contribuíram, que formaram a base para que a gente conseguisse implementar a seleção genômica como a gente faz hoje, né? Então, vários modelos foram desenvolvidos, comparados, por exemplo, modelo touro, modelo animal, modelo repetibilidade, modelo multicaracterístico, modelo de regressão aleatória, efeito genético indireto para avaliar efeitos sociais, modelos multirraciais e vários outros modelos. Também, diferentes efeitos. Então, por exemplo, quando eu comecei a graduação, a minha primeira iniciação científica foi identificar os efeitos que afetavam a produção de leite em caprinos leiteiros, né? Para a gente entender quais os efeitos que a gente deveria incluir nos modelos para avaliação genética. Como definir grupo contemporâneo, ajustar grupo contemporâneo como efeito fixo, como efeito aleatório. Eu sei que no passado tinha muitas discussões a respeito disso. Utilização de touros múltiplos, pais fantasmas, efeitos genéticos não aditivos, diferentes estruturas de variância e covariância, normas de reação que foram desenvolvidas no início dos anos 2000, principalmente pelo grupo do professor Mistal da Geórgia, para avaliar a tolerância ao calor, que é uma área que agora, inclusive, alguns programas de melhoramento já estão incorporando esses métodos nas avaliações genéticas deles. Também o professor Schaefer, lá de Guelph, desenvolveu com a avaliação múltipla entre países, que foi a base para o desenvolvimento do Interbull, né? Estimação de componentes de invariância, desenvolvimento de índices de seleção e muitos outros avanços dentro da área do melhoramento. Então, acho que isso é muito importante para a gente lembrar e não esquecer que toda essa parte mais antes da genômica é o que deu suporte para que a gente conseguisse implementar os métodos e o que a gente faz hoje nos programas de melhoramento. E depois veio a era genômica. Então, em 2001, esse artigo liderado pelo professor Wilson foi publicado, e depois, em 2009, esse artigo na América do Norte foi publicado descrevendo a implementação da seleção genômica em gado de leite, que foi o primeiro programa de melhoramento a implementar a seleção genômica, e, obviamente, grandes avanços aconteceram, né? E durante esse período, quando
bancos de dados começaram a se tornar mais disponíveis para maiores quantidades de animais, novamente, vários métodos foram comparados, né? Então, por exemplo, comparar métodos com base em pedigree com métodos bayesianos. Então, tinha Bayes A, Bayes B, Bayes C, o alfabeto bayesiano, basicamente. A metodologia de dois passos, que foi a primeira utilizada para implementar a seleção genômica. Depois, a metodologia do single step, desenvolvido pelo grupo Somistal da Geórgia. Também, mais recentemente, aprendizado de máquina para fazer predição genômica, né? E tiveram muitos trabalhos comparando esses métodos, propondo novos métodos, e o meu resumo de todos esses trabalhos é que o método do single step, eu acho que ele está aqui para ficar, eu acho que comparando com todos os outros métodos, na minha opinião, é o mais fácil de implementar e o mais eficiente, né? Tem alguns outros métodos que podem até dar uma acurácia um pouco maior para uma ou outra característica, dependendo da arquitetura genética, mas eu diria que o single step GBLUB e algumas derivações, né, como por exemplo o SNP GBLUB, que vão ser mais utilizados no futuro, né? Eu acho que também a gente precisa encontrar formas de usar os dados que já estão disponíveis. Desde que todas as informações genômicas começaram a ser utilizadas, geralmente durante o processo de controle de qualidade dos dados genômicos, a gente exclui os marcadores que não estão localizados na cromossomo X. É um dos primeiros passos que é muito comum de se fazer, né? E o Felipe Egutti, que foi aluno do Psobento aqui, teve um tempo trabalhando com a gente em Purdue também, e ele fez um trabalho excelente avaliando a importância dos marcadores localizados no cromossomo X, principalmente para características de fertilidade e reprodução em touros e vacas na lua. E ele encontrou que para algumas características, 67% da heritabilidade total era devido aos marcadores localizados no cromossomo X. Obviamente não é esse valor para todas as características, mas para algumas características sim. Então, ou seja, o cromossomo X, que é o segundo maior cromossomo do genoma bovino, a gente basicamente descartava essa informação. E é uma informação muito útil, né? Tem muitos marcadores de genes nesse cromossomo. E o uso da genômica ele tem contribuído muito para aumentar o progresso genético, né? Então, se a gente olha aqui, esse é o valor do ganho médio por ano no caso dos touros utilizados para inseminação artificial, e a gente vê que ao longo dos anos está aumentando ano após ano. Então, ou seja, a gente os métodos, os bancos de dados, tudo isso está contribuindo para avançar muito no melhoramento animal. Agora, mudando um pouco a marcha, eu vou falar um pouco de um outro ponto que é muito importante, já foi bem discutido aqui nesse simpósio também, que seria a parte de objetivos de seleção. Nessa revisão que a gente publicou alguns anos atrás, nós olhamos os objetivos de seleção na raça holandês por um período de 100 anos. No início, eles selecionavam apenas para a produção de leite. Depois, eles começaram a selecionar também para características de conformação. Só mais recentemente que eles começaram a selecionar para longevidade, características de parto, facilidade de parto, saúde e fertilidade. E o que aconteceu com o progresso genético ao longo dos anos? Durante de 1917 até em torno de 1997, mais ou menos, produção teve um aumento, características de conformação também teve um aumento, um progresso genético, mas as características relacionadas à longevidade, principalmente saúde e fertilidade, tinha uma diminuição. Então, ou seja, a partir do momento que a gente estava melhorando as características em seleção, outras a gente estava caminhando na direção contrária. E a partir do ano que essas características foram incluídas no índice de seleção, o cenário mudou. Então, eles começaram a obter progresso genético para todas as características que eles estavam selecionando. Então, qual que é a mensagem aqui? E eu acho que isso vocês podem traduzir esse gráfico para espécies de interesse, que seria a mesma coisa. A gente sabe que as características, com a seleção genômica, a gente consegue agora ter um progresso genético muito mais rápido. Só que a gente não sabe o que está acontecendo com aquelas características que a gente não mede.
Então, mesmo que uma determinada característica não seja incluída em um índice de seleção, se é uma característica importante, ela deveria ser medida, pelo menos para a gente monitorar se não está tendo uma resposta genética indireta, porque isso, obviamente, afetaria o programa de melhoramento, né? E aqui é uma outra forma de visualizar do CDCB nos Estados Unidos, que a gente tem aqui, olha, em vermelho é a taxa de prenhez, e em azul é a produção de leite. O que acontece? Durante esse período que eles não estavam selecionando diretamente para fertilidade, a produção de leite estava aumentando, a taxa de prenhez estava diminuindo. A partir do momento que eles incluíram a taxa de prenhez no índice de seleção, a curva mudou. Então começou a ter progresso genético para as duas características, né? Então, ou seja, se a gente selecionar, a gente consegue reverter esses ganhos indiretos indesejáveis, né? E um outro ponto é que os índices de seleção eles são diferentes em vários países, em vários programas de melhoramento, como já foi mencionado aqui também no caso do Nelore, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem, por exemplo, características de reprodução. A ênfase em produção, por exemplo, na Austrália, comparado com a Holanda, é quase a metade. É uma diferença muito grande na ênfase que eles colocam em características de reprodução. Então, ou seja, tem uma variação nos objetivos de seleção, que dependem, obviamente, do sistema de produção também, né? Aqui é só para mostrar o avanço dos índices de seleção, no caso de gado de leite, ao longo dos anos. Então, ou seja, a ênfase em cada grupo de característica está mudando ao longo dos anos. E eu acho que para o futuro a gente vai continuar sempre, obviamente, pensando em características de valor econômico. Então é muito importante que a gente trabalhe diretamente com a indústria, com os produtores, para entender a forma de pagamento, quais as características que vão proporcionar um maior ganho, uma maior renda para a fazenda, e assim também como melhorar o bem-estar dos animais. É um outro foco, por exemplo, tolerância ao calor, resistência a doenças, são todas características que vão se tornar cada vez mais importantes. E eu acho que isso vai estar se tornando, principalmente para o Brasil, que é um grande exportador de alimentos, isso vai se tornar cada vez mais importante. Por exemplo, tinha algumas negociações agora na Europa a respeito de importar produtos do Brasil. E alguns países eram contra, porque eles queriam impor as mesmas regras que tem, por exemplo, espaço para criar os animais. Tudo que eles fazem na Europa, eles queriam, porque o produto brasileiro, obviamente, é bem mais barato comparado com o deles, por causa das exigências para o sistema de produção. Então, eles queriam que a União Europeia impôsse as mesmas restrições que os produtores locais têm aqui no Brasil. Então, mesmo que características, por exemplo, relacionadas a comportamento e bem-estar, que talvez não sejam a prioridade número 1 aqui, podem se tornar devido à exigência externa. E então, para a gente criar outras características, validar outras características que talvez sejam importantes, eu acho que vem a era da fenômica. E eu acho que agora a gente está falando muito mais na questão da fenotipagem, coletar dados fenotípicos, até mesmo do que informação genômica, né? Então tem essa frase que é bem comum do professor Mike Coffey do Reino Unido, que ele fala, na era da genômica, o fenótipo é rei. Então, ou seja, é muito importante coletar fenótipos de alta qualidade. E a gente precisa, para obter esses fenótipos de alta qualidade, a gente precisa identificar maneiras mais eficientes de coletar os dados e de modelar as características tradicionais. Precisamos criar novas características com dados já existentes, que é bem possível. Precisamos também identificar novas características e novas formas de medir essas características. Então, tirar vantagem de tecnologias, por exemplo, metabolômica, para coletar amostras do leite, da carne, de sangue, para identificar características, usar sensores. E a gente não pode esquecer que o fenótipo depende do genótipo, do ambiente e da interação do genótipo com o ambiente. Então não é apenas a gente coletar fenótipo de alta qualidade e genótipo de alta qualidade se a gente não mede o ambiente, se a gente não tem uma representatividade boa do ambiente onde os animais estão sendo criados, né? Então, eu acho que um dos grandes avanços do melhoramento animal tem sido o desenvolvimento de sensores
para coletar essas características que são importantes e características coletadas, medidas com alta frequência. Então eu acho que agora, por exemplo, modelos de regressão aleatória, o professor Robledo e os sócios que trabalhavam com isso há muitos anos, estão se tornando muito mais comuns, porque a gente tem muitos dados repetitivos e a gente precisa modelar esses dados de forma mais eficiente, né? Então acho que sensores, a cada vez está tendo um desenvolvimento maior e maior de sensores e, obviamente, esses sensores precisam ser adaptados a um sistema de produção que funcione, né? E, obviamente, a gente pode coletar um número enorme de características no mesmo animal, né? Então, características relacionadas à produção, saúde dos animais, produção de metano, consumo alimentar e várias outras características que podem ser coletadas utilizando tecnologia. Um desafio que talvez acontece quando a gente tem muitos dados seria a integração desses dados. Várias dessas empresas de sensores são empresas, obviamente, que querem proteger a propriedade intelectual, então eles criam, a gente não vê, por exemplo, o dado bruto, às vezes, eles só enviam para o produtor se o animal está em estro em si ou não. Mas tem várias informações, por exemplo, a atividade do animal, que poderiam ser utilizadas para outros propósitos e que a empresa talvez não facilmente compartilhe aqueles dados, né? Então, com o grupo, há 5 anos atrás, a gente começou o desenvolvimento de uma infraestrutura justamente para coletar dados de forma automática. Então, por exemplo, a gente desenvolveu APIs para ir diretamente no site ou no banco de dados das companhias privadas, baixar todos os dados, integrar todos esses dados para fazer o controle de qualidade, para utilizar esses dados para pesquisa e para seleção animal também. Inclusive, esse artigo descrevendo essa plataforma ele foi publicado na semana passada. Um outro avanço muito importante na área de melhoramento animal, eu acho que seria o uso das ômicas. Então, a gente sabe que o DNA indica a sequência do animal, indica o potencial para o animal, mas não necessariamente um animal que tem um alelo favorável vai ter o melhor fenótipo no rebanho, né? Tem vários outros fatores outros processos que vão acontecer, que vão afetar, obviamente, o fenótipo dos animais. Então, tem algumas cadeias intermediárias, ou eu chamo de fenótipos intermediários, que podem nos ajudar a entender e predizer melhor o fenótipo dos animais e o valor genético desses animais com uma acurácia maior. Seriam, por exemplo, transcriptômica, metabolômica, proteômica, epigenoma, microbioma e várias outras, né? E tem tido também, dentro da genética quantitativa, vários desenvolvimentos, vários avanços para incorporar a informação dessas ômicas nos programas de melhoramento. Então, aqui é um trabalho que foi publicado há pouco tempo, que mostra como a gente pode utilizar as informações, por exemplo, do expressão gênica, epigenoma, microbioma, para predizer o valor genético dos animais de uma forma mais acurada. Então, acho que é uma outra área que tem avançado bastante nos últimos anos. Como eu já mencionei, a gente não pode esquecer do ambiente. Então, uma caracterização ambiental é muito importante. Tem vários trabalhos, esse slide faz parte de um projeto liderado pelo professor Guilherme Rosa, que vários de vocês conhecem, né? Que a gente está trabalhando em definir várias cadeias ou várias camadas de informação ambiental para incluir nos efeitos ou nos modelos para fazer predição genômica. Então, a gente pode incluir, por exemplo, temperatura, umidade, elevação, qualidade do solo, fertilidade do solo, né? E várias outras variáveis ambientais, justamente para predizer o valor genético dos animais com uma acurácia bem mais alta. Aqui é só um exemplo. Nos últimos anos tem sido bem comum usar informação de estações públicas climáticas para predizer, por exemplo, tolerância ao calor. E a gente fez um estudo com suínos e a gente tinha os termômetros instalados dentro das baias, na mesma altura das portas, e a gente tinha os dados de uma estação climática. Tínhamos 2 tipos de galpões, os galpões fechados com ventilação automática e os galpões que são ventilados naturalmente, basicamente com cortinas do lado, né? E o que a gente observou é que no caso da temperatura,
Para os dois tipos de instalação, a correlação entre a informação dentro e fora, a correlação foi moderada a alta, mas no caso da umidade, principalmente nos galpões fechados, ela já foi bem mais baixa. Então, ou seja, tem vantagem em coletar a informação também dentro dos galpões, né? E agora, mudando de marcha novamente, eu quero falar um pouco sobre definição de novas características. Então, esse foi um ponto, é uma área de muita pesquisa, né, no mundo todo, inclusive aqui no grupo, vocês têm publicado muitos trabalhos também, e é uma área que eu gosto muito também, a definição de novas características, que talvez vão capturar mais da variabilidade genética da população, características que são mais fáceis de medir, que podem medir com frequência maior, mais cedo na vida do animal. Então, eu vou citar apenas alguns exemplos aqui, porque obviamente não tenho tempo de falar sobre todas, mas uma primeira que foi feita por um ex-aluno aqui do grupo também, o Vitor Pedrosa, alguns de vocês conhecem, ele passou 2 anos com a gente lá em Urdu, e a gente trabalhou como definição de características que indicam o desempenho de vacas de leite em robôs de ordenha. Tem países no mundo já que mais de 50% das vacas já são ordenhadas por robôs. Inclusive aqui no Brasil está crescendo muito também. Eu sei que no sul do Brasil tem tido um aumento bem grande também no número de robôs, né? E a eficiência dessas vacas nos robôs depende de várias características. Depende do tempo de ordenha. Se é uma vaca que fica chutando a dedeiro o tempo todo, vai demorar muito mais tempo para ela ser ordenhada e, obviamente, o produtor precisaria de mais equipamentos para ordenhar o mesmo número de vacas. Então a gente trabalhou na definição dessas características que seriam úteis para identificar os animais que são melhores e que se desempenham melhores nesses sistemas de produção de ordenha, né? E um outro trabalho também que eu queria mencionar, que foi feito com o Gabriel Medeiros, que também é um aluno aqui do grupo, ele passou um tempo com a gente, e é um projeto que eu gosto bastante, acho bem interessante, porque toda vez que a vaca vai ao robô, o robô tem um sistema de laser para identificar aonde que fica a teta da vaca. Então ele chega aqui, por exemplo, ele joga o laser para identificar onde que é a ponta e ele grava essa informação para facilitar a identificação das tetas das visitas futuras numa coordenada x, y e z. Então a gente pensou, por que a gente não usa essa informação na coordenada x, y e z para derivar características que são indicadores da conformação do Uber? E a gente identificou várias características relacionadas à conformação do Uber e a herdabilidade dessas características. Quando a gente viu os resultados, por exemplo, uma característica com herdabilidade 0,70. A gente conversou e assim, tem que estar errado, não é possível ter uma herdabilidade de 0,70. E a gente refez, e outras empresas fizeram análises completamente separadas e identificaram resultados basicamente os mesmos que a gente obteve, né? Então são características altamente herdáveis, o número de informação por animal é muito grande, porque a cada visita você tem essa informação, então a acurácia do valor genético é muito alta para esses animais, né? E o que é interessante é que isso já está sendo implementado na indústria. Eu acho que tinha alguém aqui da ST Genetics, por exemplo, eles já têm um índice que permite selecionar vacas que se desempenham melhor nos robôs. E a demanda por esses índices tem aumentado bastante, principalmente na Europa. Então é interessante ver que isso é uma pesquisa que está sendo implementada também, né? Um exemplo em gado de leite que eu gostaria de mencionar aqui também, eu acho bem interessante essa história. Tem um touro que é o EXP, é um dos touros muito importantes nos Estados Unidos. Esse touro, ele teve mais de 66 mil filhos e mais de 5 milhões de descendentes. E esse touro, ele tem o GBV altamente negativo para docilidade. Ele está entre os 5% piores da raça Angus. E olha a quantidade de filhos, esse touro representa 7,21% de todo o DNA da raça Angus que está viva nos Estados Unidos hoje, né? Então é um touro altamente influente. E aí, juntamente com a Associação Americana de Angus, a gente avaliou as características de docilidade e a gente, com base no score subjetivo de 1 a 6, ou seja, uma característica bem simples de
de mensurar com uma herdabilidade de 0,40. E quando a gente fez, por exemplo, estudo de GWAS e vários outros trabalhos de características relacionadas a comportamento, é muito interessante, porque elas têm herdabilidade moderada a alta, mas são altamente poligênicas, o que faz sentido, porque se tivessem poucos genes, seria fácil de fixar aqueles genes, né? E quando a gente olha os genes que estão relacionados ao comportamento, são genes que estão relacionados, por exemplo, doenças neurológicas, aprendizado, ansiedade. Nossa, são genes muito interessantes. A gente, inclusive, vai incluir aqui, mas a Amanda, que ela fez um mestrado, acho que com o professor Gerson, parece, na Exalc, ela também fez uma revisão sistemática e a gente olhou todos os genes que já haviam sido relacionados com comportamento em mamíferos de interesse zootécnico, então suínos, caprinos, ovinos e bovinos. E a gente encontrou quase 600 genes, mais da metade desses genes já foram identificados relacionados com esquizofrenia, ansiedade, depressão, comportamento agressivo em humanos. Então, ou seja, esses genes relacionados a comportamento, eles são bem conservados entre mamíferos, né? E a Amanda fez uma outra coisa interessante também, derivar uma outra característica. A gente queria ver se a vaca, se ela se torna mais dócil ao longo dos anos com base na experiência dela. Então, ao invés de olhar só a vaca na primeira aparição, será que a vaca se torna mais dócil ao longo dos anos? E o que foi interessante, a gente ajustou o modelo de regressão aleatória e a gente usou a inclinação da regressão aleatória linear para definir se o animal estava se habituando, se ele não mudava ou se ele se tornava mais sensitivo ao longo dos anos, ao ponto genético, né? E a gente observou que essa capacidade dos animais se tornarem mais dóceis ao longo dos anos é genética. E o mais interessante é que os animais que se tornam piores ao longo dos anos, vários são filhos daquele touro que eu mencionei, do EX3. Né? Então, assim, é uma outra coisa interessante, porque tem algumas vacas que a gente vê, elas se mantêm no mesmo nível de temperamento, outras se tornam mais dóceis e outras se tornam mais agressivas assim que elas ficam mais velhas. Né? Uma outra área que tem tido muitas pesquisas é a parte de resiliência. E eu acho que isso vai ser uma característica muito importante. No ano passado, num programa já de melhoramento, já incluiu essa característica para a seleção. De uma forma bem simples, a gente define resiliência como a capacidade individual, ou a capacidade do indivíduo de ser minimamente afetado por distúrbios ambientais, por exemplo, mudança na dieta, temperatura, umidade, quantidade de chuva, ou de se recuperar rapidamente para o estado anterior, antes da perturbação, né? Então, por exemplo, imagina que em produção de leite, a gente tem em vermelho qual seria a curva esperada, e a gente tem aqui, perto do dia 100 da lactação, no ponto A, essa vaca teve uma diminuição na produção de leite. E depois ela conseguiu se recuperar. Quanto maior for essa diminuição, menos resiliente essa vaca é. Então a gente quer identificar as vacas que têm uma variação menor. Vocês podem pensar, o pessoal do Nelore, por exemplo, ou de outras raças, identificar com consumo alimentar. Um animal, talvez, quando ele tem uma doença, ou ele está ou a temperatura aumentou, se ele não diminui muito o consumo alimentar, obviamente é provável que ele seja um animal mais produtivo, né? Então a gente quer identificar esses animais que são mais resilientes. E depois que a gente tem essas perturbações, a gente desenvolve, obviamente, várias características para poder quantificar a resiliência dos animais. Então aqui é só para mostrar, nos últimos anos, o nosso grupo e alguns outros grupos também têm publicado bastante nessa parte de resiliência, como definir, usando vários dados longitudinais para definir resiliência, né? E como o Bento pediu que eu falasse sobre a importância de colaborações internacionais, um exemplo de resiliência foi com bezerros leiteiros, em uma parceria com a doutora Massoneta Ripoll. Ela é uma pesquisadora do INRA na França, e ela é matemática. Então ela tem muita experiência com a parte de modelagem. A gente trabalhou justamente para definir os melhores modelos para capturar a resiliência dos bezerros. E por que a gente está interessado em resiliência dos bezerros? A gente sabe que o consumo de leite dos bezerros, ele é afetado quando eles estão doentes.
Então, se o bezerro tem um problema respiratório, se ele tem diarreia, isso vai afetar o consumo dele. E a gente quer, sabendo que isso afeta, usar essas informações justamente para definir quais são os bezerros mais resilientes. Da mesma forma, a produção de leite nas vacas também vai diminuir quando elas estão sendo estressadas, né? Então a gente quer também, obviamente, identificar características de resiliência das vacas com base em produção de leite. Então nós tínhamos 15 mil bezerros que eles foram confinados em vaias com 50 a 60 bezerros, então muita oportunidade para transmitir doenças infecciosas, né? E eles têm esse equipamento aqui que mede a quantidade de leite que o bezerro consome a cada visita, a duração da visita, o horário das visitas, então tem vários dados que são gerados, né? Com base nessas informações, nós estimamos o parâmetro genético, todas as características elas são herdáveis, e nós começamos a avaliar também a correlação genética dessas características com dois indicadores de resiliência. Um é o número de vezes que os bezerros foram tratados para BRD, que é doença respiratória bovina, e o segundo seria a sobrevivência dos bezerros até o desmame. E o que nós observamos é que algumas dessas características elas têm uma correlação moderada com esses indicadores de número de vezes que o animal foi tratado e com a sobrevivência até a desmama, indicando que esses indicadores, com base no consumo alimentar e no comportamento alimentar, poderiam ser utilizados, então, para selecionar animais que são mais resilientes, né? Com base também nessa variação no consumo de leite dos bezerros, nós trabalhamos na modelagem de algumas outras características. Eu vou um pouco mais rápido aqui, mas basicamente nós tínhamos os valores observados e o esperado no consumo. Nós calculamos o consumo de leite acumulado dos bezerros e usamos a diferença entre o observado e o esperado. Com base na diferença entre o observado e o esperado, nós tiramos a primeira derivada desses valores, e quando a gente observa o primeiro valor negativo aqui, a gente sabe que a perturbação iniciou. E quando a gente observa o primeiro positivo, a gente sabe que o animal já começou a se recuperar daquela perturbação. Então, com base nisso, a gente definiu algumas características. Primeiro, a gente contou o número de perturbações que os bezerros tiveram ao longo daquele período antes da desmama. Depois, nós observamos qual foi o comprimento, qual foi a diminuição na quantidade de consumo de leite dos bezerros. Qual foi o período a duração do período de perturbação? Qual foi a duração do período de recuperação, né? Então, ou seja, o animal que se recuperou mais rápido seria um animal melhor. Avaliamos também quão rápido o animal atingiu aquele valor, aquele menor consumo durante aquele período. Avaliamos também a autocorrelação, a área entre as curvas e também a variância dos desvios durante esse período, né? Nós observamos que todas essas características são herdáveis e elas também estão relacionadas com o número de vezes que os animais foram tratados para doenças respiratórias e também sobrevivência dos bezerros até a desmama. E agora um slide aqui, no caso de resiliência para vacas leiteiras. Também o Simon, que é um aluno do pós-doc aqui da China, a gente avaliou, no caso, a curva de lactação. Então a gente comparou vários modelos, por exemplo, Willming, Wood, Ali-Schaefer, regressão aleatória, usando, por exemplo, Legendre. Definiu qual seria o melhor modelo. Nós tínhamos o valor observado e o valor esperado para cada dia de lactação e calculamos a diferença entre o observado e o esperado, e com base nessas diferenças nós definimos os indicadores de resiliência. Por exemplo, a variância transformada em log desses resíduos, a autocorrelação, a perda acumulada de leite, ou seja, a quantidade de leite que o animal deixou de produzir durante esse período de perturbação, né? E essas características são herdáveis. Nós observamos também, fizemos um estudo para olhar o link entre as características de resiliência com características de saúde, e elas estão relacionadas, e a gente consegue observar uma redução já na produção de leite de 6 a 8 dias antes da vaca ser diagnosticada com algumas doenças.
Então é uma boa forma de conseguir predizer o que o problema que a vaca já está tendo, né? E o último seria com resiliência climática em suínos. Como você deve saber, o estresse calórico em suínos é muito grande e um ponto importante, não só para suínos, mas eu diria para qualquer outra espécie de interesse zootécnico, é o relacionamento entre progresso genético e tolerância ao calor. Por quê? Geralmente, um animal mais produtivo, um animal que cresce mais rápido, um animal que produz mais leite, tudo isso é um animal que produz mais calor metabólico. Para esse animal não ter estresse térmico, a quantidade de calor produzida e a quantidade de calor no ambiente, que o animal recebe do ambiente, o animal precisa perder esse calor. Então, muitas vezes, quando a gente seleciona para aumentar a produtividade, os animais estão se tornando menos adaptados ao clima. Se em condições que os animais vivem em galpões completamente climatizados, não há problema algum. Mas animais que estão sendo criados em pastagem, isso é um problema. Então, como eu havia mencionado antes, até por exemplo, vamos dizer assim, raças talvez sejam mais adaptadas, assim que a gente está fazendo a seleção para o melhoramento genético, não necessariamente a gente precisa incluir tolerância ao calor, por exemplo, para raças zebuínas que são altamente adaptadas, né? Mas a gente precisa monitorar se a seleção para outras características está de alguma forma afetando a tolerância ao calor também. Então nós usamos métodos, por exemplo, interação, normas de reação, que já foi proposto no início dos anos 2000, para avaliar o fenótipo dos animais ao longo de um gradiente ambiental, e a gente observa que tem muita interação genótipo-ambiente para várias características, ou seja, tem um reranqueamento dos animais entre os gradientes ambientais, e um problema desses métodos é que geralmente tem uma correlação desfavorável entre o nível de produção e a tolerância ao calor. Ou seja, os animais que são mais produtivos são os menos tolerantes. Então, se você seleciona só para produção, eles vão se tornar menos sensíveis ou vão ser menos adaptados. Então, a gente precisa levar isso em conta. E no meu grupo, a gente tem feito trabalho também para identificar características relacionadas à adaptação e que são menos relacionadas com produção. Então, a gente fez um experimento para identificar várias características de, por exemplo, a temperatura vaginal usando um sensor, que é bem simples de medir, a área da orelha, o comprimento da orelha, densidade de pelo, taxa respiratória e outras características que são herdáveis e que estão menos relacionadas com o nível de produção dos animais, né? E como a gente tinha esses dados longitudinais, a gente usou esse sensor, basicamente aqui, para medir a temperatura vaginal, que é bem simples de coletar os dados, de montar esse sensor aqui, né, que é basicamente um robógrafo, um termômetro, que a gente usa nesse CIDR, que é utilizado para tratamento reprodutivo em vacas ou qualquer outra fêmea, né? Como a gente tinha dados a cada 10 minutos por um período durante o verão, a gente usou a variabilidade na temperatura dos animais para calcular indicador de resiliência climática. Então, alguns exemplos, por exemplo, a gente calculou a inclinação, então, ou seja, a partir do momento que a temperatura começa a subir, quanto tempo demora para o animal atingir a temperatura máxima? Quão rápido o animal volta para a condição termoneutra? Qual seria a temperatura máxima que o animal teve? Qual foi a duração daquele período que o animal tinha a temperatura corporal acima do valor médio? Tudo isso vai afetar, por exemplo, a taxa de reprodução. Então, vacas que são menos resistentes ao calor vão ter muito mais problemas de reprodução, de emprenhar, né? A área acima da curva da temperatura termoneutra. E a gente observou que todas essas características são herdáveis, com rentabilidades moderadas, por exemplo, rentabilidade em torno de 0,20 para alguma dessas características, 0,25, indicando que a gente pode selecionar para melhorar a resiliência climática, né? E agora, chegando no final, eu acho que outro ponto muito importante de colaboração internacional principalmente para características que são muito caras e difíceis de medir. E um ótimo exemplo é a emissão de metano, que já foi mencionado aqui também, né? Mensurar metano, para quem já fez isso, sabe o trabalho que é. Então, assim,
É caro, esse equipamento que, por exemplo, o Greenfeed, que é considerado um dos melhores equipamentos, é bem caro, mas uma oportunidade interessante é várias organizações coletam os dados, compartilham os fenótipos e eles desenvolvem, por exemplo, como no Canadá, equações de predição com base no espectro do leite, da amostra do leite, que é fácil de coletar, para predizer as vacas que vão produzir menos metano. Então, depois que eles desenvolvem essas equações de predição em conjunto, fica muito mais fácil para todos os países implementarem, né? E só para mostrar o número, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui da questão do metano, o número de organizações que estavam envolvidas para a geração, para as pesquisas e para esse trabalho aqui, né? Então, assim, só para mostrar a importância, como o tópico, né, que eu vou falar a importância de cooperação internacional, vocês veem, olha o número de organizações envolvidas. E além de várias organizações, muito dinheiro também, obviamente, né? Para coletar, por exemplo, amostras de leite, para medir vacas, por exemplo, a eficiência alimentar, para emissão de metano, e genotipar as vacas, mais de 4 milhões de dólares foram investidos com a genotipagem das vacas. Então, um investimento muito alto. Mas esse é um caso de sucesso, porque se a gente olha os países que já implementaram seleção genômica a nível nacional para emissão de metano, no caso de gado de leite, por exemplo, o Canadá e a Espanha foram os primeiros a adotarem. No caso do Canadá, eles usam a predição da amostra do leite. A Espanha usa os sniffers, que é um outro equipamento bem mais barato para medir. A Holanda, França, Bélgica, Irlanda, Suíça e a Nova Zelândia e Noruega já estão no processo de implementação também dessas características. Então, ou seja, esse consórcio internacional está gerando muitos frutos, né? E um outro ponto que eu acho bem interessante, eu acho que não tem muita participação no Brasil ainda, seria no Comitê Internacional de Medição de Animais, que é o ICAR. Então eu faço parte desse comitê, tem vários grupos de trabalho, eu faço parte de um grupo de trabalho que está relacionado com características funcionais, e a gente desenvolve as regras, ou seja, o protocolo para o compartilhamento de dados, de sensores, por exemplo. Então agora a gente está desenvolvendo as guidelines para compartilhar dados de sensores de iluminação, que já são utilizados amplamente ao redor do mundo. Então como que a gente vai trabalhar compartilhar esses dados, né? Quais são as variáveis, a frequência, tudo isso. Então acho que isso é um outro exemplo de como que é importante colaborar ao nível internacional. Então, para concluir, eu diria que colaborações internacionais, elas são de grande importância para compartilhar, por exemplo, recursos. Isso pode ser amostras, pode ser bancos de dados, pode ser programas. E muitas vezes, você pode ter um banco de dados, você publica os seus resultados, você faz tudo ao nível institucional e depois você compartilha esse banco de dados para gerar resultados adicionais. Então acho que isso é bem interessante, como eu mostrei o exemplo do Duroc, e tem vários outros exemplos. A gente consegue utilizar, vamos dizer assim, dentro de casa, publica, e depois você pode compartilhar esses dados e colher frutos adicionais, né? Outra coisa, eu acho que é muito importante colaborar no caso de projetos que são caros e demorados. Também a troca de conhecimento para evitar, vamos dizer assim, reinventar a roda, né? Então, eu acho que a gente não precisa refazer o que já foi feito em algum outro estudo. Projetos, a maior parte dos projetos, como já foi mencionado aqui, são altamente multidisciplinares e com corte pessoal em várias universidades no mundo todo, né? A gente depende muito mais de colaborações, porque não é como antigamente que a gente conseguia ter 10 professores de melhoramento no mesmo departamento, né? Então a gente precisa muito de colaborar com pessoas da fisiologia, da qualidade da carne, da nutrição, genética molecular, estatística, engenharia, ciência dos dados e várias outras, né? Desenvolvimento de aplicações práticas, como no caso, implementação de seleção genômica para emissão de metano, então as colaborações internacionais são muito importantes para isso também. E eu acho que, assim como no melhoramento, eu acho que diversidade genética é o ingrediente principal. Então, quando a gente tem pessoas que pensam diferente, o resultado vai ser muito melhor. Então, como já foi mencionado aqui, até a diferença entre o Psoubento e o Psojoani, nessa diversidade que faz
que aumentem o nosso sucesso ainda mais, né? E, óbvio, eu gosto muito de colaborações, eu acho que a gente sempre aprende, a gente sempre tem, todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Eu sempre gosto muito de colaborar, de receber alunos, recebi vários alunos aqui do que sou vendo. No meu grupo a gente tem alunos de 13 países diferentes, então quase todos os continentes representados, né? E eu acho que essa diversidade é muito bom para o sucesso de um grupo. Então, inclusive alguns que vocês vão reconhecer, tem alguns do grupo de vocês também. E então por isso, era o que eu tinha para falar. Muito obrigado e espero não estar muito fora do tempo. Luiz, eu sempre achei que você seria um sujeito do futuro do melhoramento, mas desmontou meu conceito. Você é o presente do melhoramento, né? E é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, amigo.